Nesse vídeo você vai descobrir quais são os processos que você precisa conhecer se quiser dominar o DP. Eu sou a Lilian, me dedico diariamente a entregar conteúdo gratuito lá na minha página do Instagram, no @coisasdrh, e constantemente aqui no YouTube também. E se você também deseja aprender a executar os cálculos de DP na prática e atuar na área com segurança, você está no lugar certo, porque é isso que a gente vai ver aqui. Muito conteúdo e muita prática. E para aproveitar todo o conteúdo que ainda está por vir aqui no canal, já se inscreve agora antes que você se esqueça e curte esse vídeo. Assim eu consigo saber se esse conteúdo te interessa e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? O departamento pessoal, ele é composto por vários processos que você vai encontrar em qualquer empresa que você vier a trabalhar. A gente chama isso de base do DP, ou seja, conhecendo toda essa base, você vai ficar apta para trabalhar em qualquer empresa, independente de sistema, independente da formação, independente do tipo da empresa. Esses processos, eles fazem parte dessa base e você vai encontrar em qualquer lugar que você vier a trabalhar. Por isso que é muito importante a gente conhecer, porque uma vez que você conhece o processo da maneira correta, de acordo com o que diz a lei, você vai ficar segura para trabalhar em qualquer lugar. E mesmo que você trabalhe numa empresa que não segue o processo certinho, que descumpre a lei, pelo menos você vai estar ciente, Não vai aprender, por exemplo, de acordo com o que a empresa faz, achar que aquilo ali é certo e ter um choque de realidade quando muda para outro lugar, ou até quando acontece uma multa, alguma coisa do tipo. Quando você trabalha numa empresa muito grande, às vezes você não vai conseguir fazer todos os processos, mas é muito importante a gente conhecer eles. Eu vou falar ao longo desse vídeo aqui quais são os principais processos aí da base do DP que você vai encontrar em qualquer lugar, porque isso vai te deixar muito mais segura, seja para ajudar os seus colegas, seja para participar de processo seletivo. Por exemplo, se você faz só admissão hoje, a chance de você se dar bem no processo seletivo, ela é reduzida. Por quê? O processo seletivo vai cair dúvida de férias, vai cair dúvida de rescisão e de mais processos que às vezes você fazendo só um processo, você não vai saber. Por isso, quanto antes buscar esse conhecimento da base do DP, melhor vai ser para você eliminar essa insegurança de correr atrás de uma vaga melhor, de participar de processos ou até mesmo da empresa que você estiver atuando, A chance de você ser promovida vai aumentar. Quando eu comecei no DP, eu fazia todos os processos de uma empresa menor, Eu trabalhava num grupo de empresas e em uma das empresas era menor e eu pude fazer todos os processos, Naquela época a gente não fazia o cálculo da folha, eu encaminhava informações para a contabilidade que fazia o fechamento, mas todo o processo interno eu sabia como é que funcionava, eu sabia como é que era a admissão, eu sabia como é que era a rescisão, eu sabia como é que era férias, então tudo passava por mim, eu encaminhava para a contabilidade fazer o cálculo e eu tinha que saber conferir para ver se estava certo. Então, naquele momento, eu não sabia apenas mexer lá no sistema, fazer o cálculo de fato, mas eu sabia fazer o cálculo na mão, eu sabia como é que tinha que ser e eu conhecia todos os processos. Isso me possibilitou partir para uma vaga melhor dentro de uma outra empresa desse mesmo grupo, Ganhando mais, eu recebi um aumento na época de mais de R$500 de salário, fui promovida, eu era auxiliar nessa empresa menor e fui para assistente, isso foi bem no começo da minha carreira, acho que eu estava uns 2 anos como auxiliar. E aí eu fui promovida para assistente e nessa empresa maior eu fiquei responsável por um processo só, que era o processo de folha de pagamento e benefícios. Mas eu conseguia ajudar as minhas colegas na admissão, eu conseguia ajudar no cartão ponto, conseguia ajudar em todos os processos, porque era igual, Todas as empresas o processo era padrão, só o volume que era maior. Ali que eu percebi como conhecer, toda a base do DP me possibilitou não só essa oportunidade nessa empresa, mas em todas as outras que eu passei depois, para me deixar mais segura para executar no DP. É por isso que você sempre vai me ver falando, tanto aqui nos vídeos, quanto no meu Instagram e também minhas alunas lá no curso, quanto que é importante a gente conhecer e dominar todos os processos. Se você trabalha com um processo só, você vai se tornar especialista naquilo, Mas é importante conhecer a base. Isso significa que você vai ser especialista em tudo? Não, mas você vai conhecer e vai conseguir executar de uma maneira segura se você tiver esse conhecimento. E como eu falei, isso vai te dar a chance de atuar em qualquer empresa, porque se você faz uma admissão numa empresa hoje, vai ser o mesmo processo para fazer admissão em outra empresa. Rescisão, mesma coisa. A lei é uma só para todas,
né? O que vai mudar vai ser quando a empresa não segue a lei ou quando ela tem algum processo diferente, seja por conta de sindicato, seja por conta de fluxo interno, algo do tipo. Mas o que envolve a lei, né, de folha de pagamento, de processo de departamento pessoal, vai ser a mesma. E também vai aumentar suas chances, né, de se dar bem num processo seletivo, seja para uma promoção ou seja para uma vaga nova. Então, achar que não está na área, não precisa conhecer, que deixa para conhecer só na hora que a oportunidade surgir, é muito pior, porque aí você pode correr o risco de perder, né, uma oportunidade por causa de alguém que já está mais preparado e talvez nem esteja na área, né? Eu tenho várias alunas que estão aí conseguindo passar em entrevistas com os conhecimentos que elas aprenderam lá no DP Descomplicado e deixando para trás pessoas que já trabalharam na área, porque não é só o conhecimento que importa, né? Você vai mostrar mais segurança, vai mostrar domínio, vai conseguir gabaritar lá no teste, se dar bem. Então, aumenta muito as suas chances de se dar bem aí num processo seletivo. Além disso, você também vai conseguir ajudar os colegas, né? Substituir eles se for necessário, quando sai um colega de férias, quando acontece uma demissão, ou quando acontece um afastamento, alguma coisa do tipo, porque você vai conhecer toda a base, né? E dominando, sabendo como fazer cada coisinha ali, você consegue, né, tocar de uma maneira mais segura, sem ter medo, né, sem achar que aquilo é um bicho de 7 cabeças. Você vai ficar mais segura para trabalhar no DP porque você vai conhecer o todo, né, e cada processo impacta em alguma coisa. Todos os processos impactam na folha de pagamento. Então, se a gente não fizer uma admissão bem feita, vai dar um impacto na folha, vai impactar nas férias, vai impactar na rescisão. Então, tudo tem uma consequência, por isso que a gente chama de processo, né? Porque um é ligado no outro. E agora eu vou te falar quais são os principais processos que você precisa conhecer que regem aí essa base do DP e é imprescindível você buscar, né, esse conhecimento o quanto antes. Em primeiro lugar, a gente tem a admissão, né, que é o começo de tudo, que é a porta de entrada do empregado aí na empresa. Se você está trabalhando, se você já trabalhou em algum lugar, o DP fez a sua admissão. Então, mesmo que você não trabalhe ainda no DP, ou se você já trabalhou, né, é a porta de entrada aí da empresa. Então, o processo de admissão, ele não é complexo, mas também precisa ter atenção, né? Tem que ficar de olho, por exemplo, que tem que fazer o exame admissional, tem que enviar informação para o e-social, tem que recolher a documentação para conseguir cadastrar no sistema. Se não cadastrar no sistema, a pessoa vai trabalhar. A primeira coisa de errado é não enviar a admissão um dia antes ali para o e-social, que é o que a lei determina tem que ser enviado. Então, se a pessoa vai começar dia 10, você tem que mandar até dia 9 essa admissão, né? É sempre observar se é feriado ou final de semana, tá? Mas vamos supor que seja, né, um dia de semana. Então, assim, primeira coisa que vai dar errado vai ser isso aí. Depois disso, se a pessoa não for cadastrada ou se der algum erro no cadastro dela no sistema, por exemplo, ela não vai aparecer na folha de pagamento e não vai receber o salário. Vai chegar lá no 5º dia útil, você vai saber, se você não conferir direito, que ela ficou sem salário, porque ela vai vir reclamar. Então a admissão, ela é o começo de tudo no departamento pessoal e é o que você vai encontrar em qualquer empresa que você trabalhar. Quanto antes de você aprender, né, como é que funciona esse fluxo, o que você tem que observar numa admissão, melhor para você ficar ainda mais segura no DP. Além da admissão, nós temos também outro processo, que é as férias, né? As férias você vai encontrar em qualquer empresa que você vier a trabalhar. Então tem que saber observar um período aquisitivo, um período concessivo para não gerar multa, tem que saber quantos dias de direito tem de férias, se teve afastamento que impactou, como calcular para fazer corretamente o cálculo dessas férias. Então, olha só, é um monte de informação também. E também as férias, quando elas são calculadas, elas também impactam na folha, porque aí tem que conferir se está lançado certinho o que foi pago de adiantamento, se os impostos estão descontando corretamente. Então, como eu falei, todos os processos eles se ligam. Se na admissão foi colocada uma informação errada, por exemplo, a data de admissão errada, isso também vai impactar nas férias. Então, olha só como cada processo vai se ligando, né? Isso que eu só falei 2 até agora, então até o final você vai ver. Além disso, a gente tem controle de horas, né? Cartão ponto, que também é um processo que você vai encontrar em qualquer empresa, que é onde a gente faz o levantamento das jornadas, faz o levantamento de hora extra, de falta, afastamentos. Então, é também um processo que vai ter em todas as empresas que vier a trabalhar. Eu não gosto muito de cartão ponto, né? Nunca gostei, eu sempre comento isso, mas é um processo da base do DP
que você vai ter que fazer gostando ou não, porque ele tá ali ligado, né, vai ter na empresa e também vai impactar diretamente na folha de pagamento, porque precisa fazer esse cálculo das horas e pagar o que é devido ali para o funcionário. Além disso, a gente tem também o e-social, que é um processo final aí, né, está em implantação ainda, tá tendo muita mudança o tempo inteiro aí, quando a gente fala de e-social, e ele também faz parte hoje já da base do DP. Um profissional que não entende de e-social hoje diminui muito as chances dele trabalhar no DP, de fazer as coisas certas, né? Então, quando você não conhece, porque não tem mais para onde fugir, ele está em vigor e as empresas têm que cumprir, tá? Então, precisa conhecer de e-social. Temos a folha de pagamento, que é a junção de todos esses processos, né? Onde a gente vai calcular o salário das pessoas, os benefícios ali que elas têm para receber, vai lançar as férias, lançar horas se tiver. Então, todos esses outros processos, eles precisam ser feitos antes da folha, né? Se eu fazer uma rescisão, preciso estar com a rescisão calculada também antes do fechamento da folha para conseguir lançar tudo certinho, não gerar folha errada para essa pessoa. E esse é um outro processo aí da base do DP. A rescisão, né, que você vai encontrar em todo lugar. A admissão é a porta de entrada do empregado na empresa e a rescisão é o último processo, é quando ele sai da empresa, né? Então tem todo os cálculos dos direitos dele, tem que observar qual que é o tipo de rescisão. Então não é simplesmente fazer por fazer, não. Se pagar em atraso, por exemplo, tem multa. Então tem um monte de regrinha aí na rescisão que a gente também precisa se atentar para cumprir a legislação corretamente. Além desses processos que eu falei, tem também os impostos, né? Que a gente tem que fazer ali no DP, que é gerar guia de INSS, gerar guia de FGTS, enviar informações para o governo e social junto ali com os impostos. Por quê? Porque é obrigação da empresa, né? Fazer o recolhimento de FGTS, fazer o pagamento de INSS, fazer pagamento de imposto de renda. Então, isso também é importante, é algo que vai ter em qualquer empresa que você vier a trabalhar. E se você trabalha numa empresa que você não faz esses processos, a contabilidade que faz, por exemplo, você precisa conhecer para saber se está certo. De vez em quando vem alguma aluna me dizer, Aline, eu peguei um erro da contabilidade, estava impactando no FGTS, estava impactando no INSS. Por quê? Porque conhece a base, porque sabe conferir e notou que aquilo ali estava dando diferença, estava errado. Então, olha só como é importante e como impacta, né? E o que eu sempre falo também é que, infelizmente, no departamento pessoal, os nossos erros, eles costumam gerar algum prejuízo, seja para o empregado, né, que deixa de receber alguma coisa, ele vai ficar frustrado e tudo mais, ou até para a própria empresa que às vezes vai pagar alguma multa. Por isso que é tão importante conhecer essa base, dominar essa base, para você conseguir fazer o seu trabalho com segurança, evitar esse tipo de coisa. Vai acontecer erro? Vai, mas evitar, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente confere, mais a gente domina, a gente evita. Não quer dizer que nunca você pode errar, não é isso, mas a chance diminui muito. E aí você não fica se culpando, se martirizando, às vezes pode ser um erro grande que vai gerar uma demissão, alguma coisa do tipo, e ninguém quer isso. Tá? Por isso que é tão importante conhecer, né, esses processos da base do DP. Pra gente fixar bem isso que eu trouxe aqui pra você agora, eu vou te dar mais um exemplo. Imagina uma pessoa que é especialista em bolo, né, uma confeiteira. Para ser uma especialista em bolo, ela precisa conhecer todas as etapas da construção do bolo, da preparação daquele bolo, dos ingredientes até o resultado final. Então, ela precisa conhecer o modo de preparar, a temperatura do forno, precisa saber o que vai, precisa saber as medidas, então precisa conhecer cada processo, né? O processo de colocar no liquidificador, o processo de colocar a massa para resfriar, o processo de colocar no forno, o processo depois de decorar. Então, olha só, cada processo vai importar para o resultado final. É a mesma coisa no departamento pessoal. Não adianta só saber, nesse caso, por exemplo, que vai fermento no bolo. Você precisa entender tudo, né? Quanto de fermento, quanto a temperatura, quanto de cada ingrediente. Mesma coisa no departamento pessoal. Precisa conhecer cada processo, né? Admissão, como é feito, rescisão, como é feito, o que impacta, as férias, folha, para que você consiga ter um resultado final, que é um fechamento de folha de qualidade, com tudo certo, sem medo de dar algum problema, sem multa para pagar, e garantir aí que você não fique insegura no departamento pessoal. Quando a gente começa no DP, parece que nunca vai conseguir dominar todos os processos, né? Porque é muita coisa, é muita informação e que não é para qualquer pessoa. Mas depois de conhecer o porquê de cada coisa e como fazer,
cada etapa ela vai ficando mais leve e você percebe a segurança chegando, né? E o quanto que você é capaz de trabalhar nessa área e ser uma profissional diferenciada. Bem, já estamos chegando ao fim desse vídeo de hoje e eu quero saber se esse conteúdo te ajudou ou se você ficou com alguma dúvida ou ainda se tem algum outro conteúdo que você quer ver aqui. Deixa seu comentário aqui abaixo do vídeo, que esse é o teu espaço aí para se comunicar comigo e eu tô sempre por aqui vendo tudo que é comentado, tá bom? De verdade, eu espero que esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você e que eu tenha cumprido aí a minha meta de te ensinar, né, um pouco mais sobre os processos da base do DP. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.